O que vai acontecer quando a economia chegar no nível de estado estacionário, tá? Então, o que acontece? Ela simplesmente vai ficar por ali, tá? Vamos ver, fazer uma revisão rapidinha, ver o que é esse estado estacionário, tá? Ele vai ser o ponto exato onde as curvas de depreciação e investimento por trabalhador, elas vão se igualar. A gente já viu em vídeos anteriores que o produto por trabalhador, ele é uma função das próprias taxas de investimento que são injetadas no trabalhador, ou seja, o capital por trabalhador. À medida que esse investimento cresce, o produto por trabalhador vai crescendo, porém a taxas decrescentes, só que a gente já viu que a depreciação ela é linear, ou seja, cada ano que passa, a depreciação do capital por trabalhador ela é exatamente a mesma, até que chegue-se um ponto que todo o capital por trabalhador ele vai ser inteiramente desgastado. Então, graficamente, a gente tem a seguinte situação, tá? Ao longo do tempo, o capital por trabalhador ele tende a aumentar, mas o investimento e a depreciação também. Então, colocando aqui o capital por trabalhador como sendo uma função do investimento por trabalhador, a gente tem aqui essas duas curvas, tá? A depreciação ela é uma função fixa, tá? Ela vai crescendo a proporções constantes. Por exemplo, 5% ao ano significa que em 20 anos o capital por trabalhador vai se desgastar. Vamos pegar um determinado instante de tempo inicial, onde teve-se ali um determinado nível de capital da economia. Vamos pegar e dividir esse capital todo pelo número de trabalhadores que estão trabalhando, fazem parte da população economicamente ativa, e a gente vai ter um determinado nível de capital por trabalhador. Supondo aí um ano aí, onde considerou-se todo o investimento realizado na economia com máquinas, instalações, prédios, caminhões e por aí vai, tá? Então, dividindo isso pela população que está trabalhando, nós temos o nível de capital por trabalhador. A gente sabe que esses prédios, máquinas, instalações, com o tempo eles vão se desgastando, até que chega-se um ponto que o desgaste ele vai ocorrer na íntegra, 100%, tá? Então o capital ele vai se desgastando linearmente e o produto por trabalhador ele vai crescendo, mas a taxas decrescentes, tá? Ele não responde exatamente na mesma proporção que as taxas de investimento vão sendo realizadas por trabalhador. Então a gente vê que esse crescimento do produto ele vai se achatando ao longo dos anos, ele vai crescendo, vai chegar um ponto que esse crescimento do produto aqui, que é uma função do investimento, ele vai se igualar à depreciação. Então, exatamente nesse ponto aqui, ó, onde a gente tem um nível de capital mais elevado em relação ao nível de capital do período imediatamente anterior, por exemplo, aqui, sei lá, 20 anos, para efeito de exemplo. Só que nesse momento aqui, todo o produto por trabalhador derivado das taxas de investimento do trabalhador vai ser suficiente para apenas compensar o nível de depreciação nesse momento, tá? Então, nesse momento, a gente tem que todo investimento por trabalhador, o investimento médio realizado por trabalhador, vai se igualar à depreciação por trabalhador. Aqui a gente tem um nível chamado de estado estacionário. Quando a economia chega aqui, ela tende a parar. Ó, o estado estacionário aqui, ele é uma função do capital, tá? SFK vai ser igual à depreciação do capital. Esse SF a gente já viu que é um investimento que deriva da poupança, é uma função da própria poupança por trabalhador, tá? No primeiro momento a gente tem isso aqui, ó. O I, que é a taxa de investimento por trabalhador, ele é maior que a depreciação do capital por trabalhador, o que faz o capital por trabalhador crescer. Então, nesse momento aqui, ó, o capital por trabalhador está crescendo. Por quê? Porque o investimento por trabalhador, ele mais que supera a depreciação do capital. A partir daqui a gente tem que o quê? Que o investimento por trabalhador ele é inferior à depreciação do capital por trabalhador, tá? Esse ponto aqui não é legal, que faz o capital por trabalhador diminuir. Quando a economia chega nesse nível, nesse ponto onde as duas curvas se interceptam, que a gente tem que o investimento por trabalhador é igual à depreciação do capital por trabalhador, a gente tem o chamado nível de estado estacionário da economia, tá? E qual o X da questão? Então, o que faria uma economia aumentar o estoque de capital após chegar esse nível de estado estacionário? Ou seja, a economia chegou aqui. Ah, mas a gente quer que ela continue aumentando. O que a gente vai ter que fazer para que a economia ela aumente a partir desse ponto, então? A única resposta é aumentando a taxa de poupança. Por quê? Porque como a gente já viu aqui,
nesse primeiro momento onde a gente tem que o investimento supera a depreciação e o investimento é uma função da taxa de poupança, é igual à taxa de poupança, sendo o investimento maior que a taxa de poupança, o capital continua crescendo. Só que chega nesse ponto do estado estacionário que investimento por trabalhador e capital por trabalhador é o mesmo. Então aqui não há variação positiva do capital, ou seja, a única maneira de fazer com que a economia saia desse estado estacionário e ela continue crescendo é aumentando-se as taxas de investimento por trabalhador, tá? E a única maneira de aumentar a taxa de investimento por trabalhador é aumentando a taxa de poupança por trabalhador, já que investimento é uma função derivada da poupança. Então, uma taxa de poupança maior fará a curva de investimentos rotacionar para cima e para a direita, como a gente vê nessa próxima figura aqui. A gente teve essa curva aqui, SFK1, certo? E aumentando-se as taxas de poupança por trabalhador, a gente vai ter uma curva ainda mais alta. Ela vai ser rotacionada para cima e, ao mesmo tempo, para a direita também. E aí a gente vai ter um novo nível de estado estacionário. Na situação 1, a poupança aumenta de S1 para S2, rotacionando a curva de poupança e investimento para cima. E aí o aumento do nível de poupança de investimento faz com que o nível de estoque de capital se eleve para um novo estado estacionário, certo?